Texto e contexto. No ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão impressionante. Ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, cujas vestes enchiam o templo. Acima dele, estavam os serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz dos serafins era tão poderosa que os umbrais das portas do templo se moveram, e o lugar se encheu de fumaça. Diante dessa cena, Isaías exclamou: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 4. O rei Uzias, 10º rei de Judá, morreu após um longo reinado, marcado por compartilhamento do trono com seu pai, Amazias, e posteriormente com seu filho Jotão, devido à lepra que o tornou ritualmente impuro e incapaz de cumprir deveres públicos. Sua morte causou grande luto em Judá, pois ele foi o único rei que muitos, incluindo o profeta Isaías, conheceram. A visão de Isaías no templo, descrita em Isaías 6, ocorre nesse contexto de transição, destacando que, embora Uzias tenha morrido, o verdadeiro rei, Deus, ainda reina. A angústia em Judá pode ter sido agravada pelo medo da ascensão do rei assírio Tiglat-Pileser III, que revitalizou o império neo-assírio e voltou sua atenção para a região. Na visão, Isaías vê o Senhor entronizado, cercado por serafins, seres celestiais com 6 asas que proclamam a santidade de Deus. A descrição enfatiza a majestade e a grandiosidade de Deus, cuja presença enche o templo. A visão reflete a crença israelita de que Deus não pode ser visto fisicamente, mas se manifesta de outras formas, como em visões. A santidade de Deus é destacada pela repetição tripla de santo, um recurso literário que enfatiza sua natureza suprema. A visão também inclui elementos simbólicos, como a borda da veste de Deus, que enche o templo, representando seu poder e majestade. A visão de Isaías reforça a ideia de que, apesar das mudanças políticas e da morte de um rei humano, Deus permanece como Rei Supremo, cuja santidade e poder transcendem a realidade física. A descrição detalhada da cena no templo, com serafins, tremores e a proclamação da santidade de Deus, serve como um lembrete da soberania divina e da necessidade de reverência e submissão a Ele. Placa aramaica do sepultamento de Uzias. O lugar da sepultura de Uzias, assim como a de outros reis de Judá, ainda não foi identificado, mas é provável que os restos dos túmulos escavados na parte sul do Monte de Ofel sejam os túmulos da dinastia de Davi. A lápide do túmulo do rei Uzias foi identificada pelo professor Eliezer Lipa Sukenik em 1931 no monastério russo no Monte das Oliveiras.